é cada vez mais frequente o número de pessoas que queiram fazer a diferença na hora de presentear. O mercado global de presentes personalizados está em franco crescimento, com uma expectativa de aumento de 6,7% até o ano de 2029, fechando aí um faturamento de 10,76 bilhões de dólares. E é neste contexto que o Ser Empreendedor de hoje mostra quem investiu neste segmento, visando quem quer fazer a diferença na hora de dar o presente. As cestas e caixas com produtos que fazem o gosto são apostas certas em datas festivas, aniversários e outras comemorações. Esta analista de sistemas trabalhou por mais de 20 anos em grandes empresas. Com uma carreira sólida, a maternidade despertou nela o repensar na vida profissional, mas a síndrome de burnout trouxe uma nova realidade e a mudança teve que acontecer mais rapidamente. E aí eu me vi assim muito chateada em não conseguir ser 100% profissional e principalmente 100% mãe. Eu tinha que deixá-la e aí eu decidi, num dado momento, que eu ia tentar algum movimento diferente. Só que eu tive síndrome de burnout e isso fez com que isso acontecesse muito rapidamente. Em menos de 6 meses eu tive que decidir sair e, de fato, saí. Aí, a princípio, então, por 5 anos, 6, eu ainda prestava consultoria na área. Mas já era um empreendimento, porque era por fora. Por fora, totalmente por fora. Já era um empreendimento. Quando eu falei, análise de sistemas não é muito a minha praia. Eu sempre fui muito afetuosa, muito afetiva. Eu sempre gostei muito das pessoas e eu sempre trabalhei num ambiente muito frio, muito duro, muito masculinizado, né? Foi aí que eu falei, não, eu vou ter alguma coisa. Nesse momento eu abri uma empresa, uma pequena empresa que chamava Carim Papel. E eu trabalhava mais com doilies, papéis quendados para noiva. Então foi muito bem também esse pequeno empreendimento. Era uma Mas loja isso era virtual. algo que você antes já fazia por hobby ou você decidiu do nada aprender a fazer isso? Fazia por hobby, Tá. Sempre gostei de festa, sempre gostei de eventos, sempre gostei de papel, gosto muito da coisa do pegar, né? E aí foi que entrou a pandemia e as festas de casamento pararam, não tinha mais casamento, não tinha mais festa. E aí a Carim Papel foi aí, né, se desfazendo ao longo disso. Naquela época você era o quê? MEI ou não? Naquela época eu não era nem MEI, não era nada. Tá. Peguei no Elo7, criei uma loja e ali fui vendendo, fui fazendo as coisinhas e deu super certo. Quando eu falei, não, isso tem que virar uma empresa, a pandemia aconteceu e eu acabei então sendo chamada por esta mesma empresa num cargo de gestão. E eles falaram, Vanessa, vamos voltar. Eles sempre me ofereceram ao longo desse tempo, mas a Júlia era pequena, minha filha. Eu falei, não, quando ela tiver maiorzinha, eu posso pensar em voltar. E aí voltei na pandemia, quando todo mundo estava perdendo o emprego, eu estava sendo contratada. Então, para mim, aquilo era uma bênção. E eu queria esse movimento de verificar se era isso mesmo, se fazia sentido para mim ou não. Bom, deu 1 ano e meio e eu disse, não, essa vida não é para mim. Até porque era home office, a gente não saía de casa, trabalhava 24 horas sem parar. E aí eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que faça sentido para mim. Eu vou fazer uma coisa que eu acredito, que eu quero, que eu vibre, que é levar afeto às pessoas. Por isso que a minha empresa chama Feita de Afeto. Eu sempre tive o hábito de presentear, a qualquer lugar que eu vou eu levo uma lembrancinha. Então eu sempre fiz esse movimento na minha vida e eu falei, por que não num mundo tão duro, né? Num mundo em que a gente precisa tanto de amor, de carinho, de abraço, por que eu não vou levar afeto? E assim começou. Então eu digo que mais do que empreender, o meu objetivo é fazer feliz as pessoas, é levar afeto a elas e fazer desse mundo um pouquinho só melhor, se isso for possível. E nesse contexto, a gente tem, claro, a questão financeira.
Como que nesse período você conseguiu suprir financeiramente, por exemplo, o que você recebia no mundo corporativo? Como que é isso para você? É um desafio. E nesse meio tempo, para dificultar um pouquinho as coisas, eu me separei. Então a Feita de Afeto, que era um plano B, virou um plano A na minha vida. O negócio de presentear também é algo em que o planejamento é essencial. É muito desafiador, principalmente porque ela tem períodos sazonais. Então, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais também é uma boa data. A gente consegue ter um rendimento maior, mas nos outros meses, janeiro e fevereiro, por exemplo, praticamente não se vende nada. E aí isso é muito difícil para quem a vida inteira trabalhou no corporativo e tinha o salário ali, né? Mas como você conseguiu, então, economicamente falando, gerir essa sazonalidade de forma que meu dezembro foi legal, mas eu preciso pensar no planejamento de janeiro e fevereiro? Como é isso para você? A gente tem um planejamento para o ano todo. Então, o que eu ganho em dezembro, ele tem que ser suporte para os meses mais fracos, por exemplo, como janeiro e fevereiro. Mas desde o início era assim ou você teve que aprender a fazer isso? Tive que aprender a fazer isso. Como foi? A duras penas. Eu sempre fui como eu sou analista de sistemas, eu sempre tive planilha, eu sempre fiz as coisas muito organizadas. Isso é se eu puder dar um conselho, faça isso, porque a gente precisa saber o quanto ganha. Hoje as pessoas até comentam, parece que você vende barato, porque eu quero vender para levar o afeto mais do que qualquer coisa. E aí a gente entende que não dá muito certo, que a gente precisa do financeiro. Hoje, a empresa funciona em um coworking, mas nem sempre foi assim, com um espaço destinado especialmente ao negócio. No começo era na minha casa, a minha casa até era pequena, né, um apartamento, aí eu ia na minha mãe e os cômodos todos ficavam cheios de caixa, né? Eu tive a sorte de começar, logo que eu comecei era Natal, então eu tive um projeto muito grande, 150 cestas para fazer. E a casa da minha mãe virou um mercado, praticamente, né? A gente tinha produtos de Natal em todos os cômodos. Então foi árduo. Eu só comecei mesmo, a Feita de Afeto tem 2 anos e meio, mais ou menos. Eu comecei agora em fevereiro aqui nessa sala. Anteriormente era todo feito na minha casa. E como foi essa decisão, então, de sair da casa, alugar um espaço? Porque, além das questões econômicas, tem toda uma logística também para se pensar nesse novo modelo de atender o cliente, de ter essa responsabilidade de um espaço físico. Foi motivado principalmente porque eu já não tinha mais espaço para o estoque. Eu tinha um cômodo, um escritório, e ele era bem pequeno. Então eu já não conseguia mais, eu fazia as coisas em cima da mesa, trazia e levava, trazia e levava. Então eu passava muito tempo para arrumar o espaço. E outro, porque eu precisava atender alguns clientes que gostariam de vir ver os produtos, pegar. Tem empresas que gostam de ter certeza que você tem um espaço físico, mas é um passo importante. Dá mais credibilidade? Dá muito mais credibilidade, com certeza. Porque aí como a gente foca mais no corporativo, o corporativo entende que a gente é uma empresa que tem um espaço físico, ainda que eu fosse MEI também no meu apartamento, né? Mas dá muito mais credibilidade. Mas com isso também vem mais custos. Então é preciso pensar e planejar para ver se isso é factível dentro de cada negócio. Quando você tomou essa decisão e fez toda essa análise dos custos e depois, está desde fevereiro aqui, você sentiu que isso agregou ao seu negócio, deu um upgrade? Como tem sido essa experiência de fevereiro para cá? Pessoalmente tem sido ótimo. O sair de casa, o ir trabalhar fora, encontrar pessoas, eu preciso disso. Então, nesse ponto foi ótimo. Quanto ao negócio em si, se eu puder dar uma dica, o Google Meu Negócio é o que realmente mudou a Feita de Afeto. Depois que a gente começou com mais avaliações, hoje nós temos 105 avaliações positivas, 5 estrelas, isso dá muita credibilidade. Com isso, saber que a gente tem um espaço e que o cliente pode vir retirar, por exemplo, hoje nós tivemos 3 empresas que vieram retirar. Isso realmente dá diferença. Eu tenho fornecedores que me oferecem coisas diferentes e eu mesma faço esse processo criativo. A gente tem muito do personalizado, onde o cliente pode escolher o produto, a marca, o que ele quer fazer. E aí sim eu vou atrás de fornecedores que o atendam.
Claro, existem algumas marcas que eu gosto muito, por exemplo, um determinado bombom que é dourado, que ele vai trazer um luxo, um requinte para aquela caixa, então eu sempre costumo colocar, mas a gente abre exceções quando o cliente quer uma marca específica. Então a gente navega entre algumas coisas que a gente tem e pensa e gosta e outras que a gente tem que ir aprimorando. Eu faço empresas, por exemplo, que eu faço todas as datas festivas. Eu não posso ter o mesmo modelo de caixa em todas elas. Tem que ser diferente, tem que criar, tem que... Então, um mês eu faço uma sacola, outro mês eu faço uma eco bag, outro mês eu faço uma caixinha. Então, a gente vai navegando aí para poder atender esse cliente de várias maneiras e ele ficar satisfeito. Faturando R$10.000, a empreendedora encontrou uma forma de unir o presencial com o atendimento online, com as diversas ferramentas digitais e ter um profissional que atua no marketing. Com o avanço do setor, a empreendedora avalia como deve ser o seu crescimento sem afetar o trabalho personalizado. Você teve que se especializar em tudo isso ou você contrata pessoas para fazer cada uma a sua parte e você fica mais na produção e no espaço físico? Eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte do marketing, do Google Meu Negócio. Apenas isso. O restante eu faço, os vídeos eu faço, as fotos eu faço. Até porque a gente não tem budget, orçamento suficiente para tudo. Então, o que é possível, que eu acho assim, existem especialidades que a gente precisa ter alguém que nos apoie. Fazer um vídeo, uma foto, uma coisa mais institucional. Por outro lado, os produtos, o que eu faço no dia a dia precisa ser real. Então, uma foto minha ou eu falando, isso já ajuda. Eu acho que tem as duas coisas, os dois são importantes, mas é importante mesmo que seja uma empresa humana, que mostre alguém. Não basta só ter uma foto no Instagram, fotos bonitas, que é muito fácil de se fazer hoje em dia, se você não está lá para apresentar o seu produto e para dizer o que de fato a sua empresa é e de quem ela veio. Nesse momento em que sua empresa está, onde você quer chegar? Se eu te disser que esse é o meu dilema atual, existe uma coisa da gente tá crescendo, nós estamos crescendo. Organicamente. Isso, exatamente. Porém, eu gostaria de me manter assim, nesse modelo de empreender, não sozinha, mas numa coisa familiar, numa coisa onde eu consigo ter tempo para minha vida pessoal. E hoje isso já tá meio, né? Então hoje eu sou uma MEI, de repente eu vou ter que aumentar um pouquinho e crescer um pouquinho. Então acho que hoje... Mas isso te dá medo quando quando você pensa em talvez eu tenha que crescer? Não era o que eu queria. Eu queria eu poder fazer essa caixa, eu poder... E não quer dizer que eu estou centralizando, quer dizer que o operacional é o que eu mais gosto de fazer. Então, eu gosto do laço, eu gosto da fita. Então, assim, se eu crescer e tiver que deixar de fazer isso, porque hoje eu que prospecto os clientes, né? Eu que vou até o cliente, e não vai dar para fazer tudo sendo grande. Então, a gente vai ter que acabar terceirizando. Eu não tenho medo, acho que é um bom desafio, um grande desafio, que eu estou disposta, mas se eu pudesse manter a Feita de Afeto assim, com esse afeto, com esse acolhimento, com tratar o cliente, todo mundo sabe, é a Vanessa que faz a minha caixa, sabe? É a Vanessa que monta o meu brinde, é a Vanessa que faz o meu buquê. Se eu pudesse manter isso, seria o ideal. Sim, hoje, quem te ajuda? Você disse que faz o trabalho sozinho, mas quando, claro, nesse período sazonal, acaba contratando alguns freelas. Como que é isso para você? Hoje eu tenho uma prima minha, que é minha melhor amiga, que vem 3 vezes na semana e ela já me ajuda, já me apoia, já ficou fixo, já é como uma funcionária fixa. Tenho um motorista, a gente não manda por motoboy, a gente só manda por carro para que chegue intacto. E ele nos ajuda muito, muito. Então, quando eu preciso não só de entrega, mas de pegar produto, receber. Então, e claro, quando eu preciso, a minha mãe querida, né, que me ajuda muito também. Então, tem uma coisa muito familiar, uma coisa muito da gente estar junto, sabe? E são momentos bacanas. A minha ideia principal era humanizar as organizações, engraçado, né? Porque eu vinha de uma organização não tão humanizada, na verdade, de uma cultura não tão humanizada. E hoje eu vejo que eu atendo empresas humanizadas.
Então, eu ainda gostaria de crescer para pegar essas que não são tão humanas, sabe? Para que elas valorizem os funcionários. Então, se eu pudesse fazer uma ação para crescer nessas empresas, seria o ideal. Mas não sei se vai dar certo um dia, né? Mas tá tentando. Tô tentando, eu não desisto nunca. No próximo bloco, como cestas de café da manhã personalizadas se tornaram o negócio de uma enfermeira que abriu mão dos plantões em hospitais para empreender. Com a pandemia, muitas pessoas procuraram uma forma de presentear mesmo estando longe. E com isso, as cestas de presente se tornaram um carinho especial para amigos, familiares e até mesmo clientes corporativos. Uma tendência que continua em crescimento. Com isso, elas se diversificaram e se tornaram também personalizadas. Os relacionamentos familiares e amorosos foram alguns dos mais prejudicados durante todo o período de pandemia, visto que a falta de oportunidades de lazer, prática de esportes e a diminuição do convívio social afetaram o humor e a disposição de muitas pessoas. O isolamento social fez com que as datas festivas se tornassem ainda mais importantes e valiosas para um grande número de pessoas. E esse sentimento gerou impacto nas vendas e atendimentos dos comércios digitais. Um pouco antes desse período, Ana Lu, que é enfermeira, trabalhou em hospitais na capital paulista e tinha uma vida corrida. Entre plantões e a casa, veio a maternidade, que mudou a sua vida. E eu fiquei 1 ano e meio com a minha filha depois que ela nasceu. Nessa fase, eu já tinha um desejo muito grande de fazer alguma coisa, de empreender com alguma coisa. Mas eu ainda assim não sabia com o quê, né? 1 ano e meio em casa, cuidando dela, só ficando com ela, me bateu aquela coisa, nossa, preciso voltar a trabalhar, não aguento mais ficar em casa. Mas foi uma coisa meio que mais um desespero, então eu resolvi voltar para o hospital, que foi o mais rápido e mais fácil que eu consegui, né? Voltei a trabalhar Aqui em Campinas. aqui em Campinas. Aí trabalhei no hospital da PUC, onde eu cobri uma licença maternidade. E aí depois o Madre Teodora me chamou, aí eu fui pro Madre Teodora, onde eu fiquei até, que foi meu penúltimo emprego. E aí, por fim, assim, aquela coisa do tipo assim, agora eu vou mudar, vou pro último para dar mais uma chance. E aí eu fui pro Hospital São Luís, mas aí depois eu vi que eu não conseguia mais. Esse desejo de fazer algo, de empreender com algo, ele veio também atrelado à maternidade, de querer estar mais próximo dos meus filhos, de poder cuidar um pouco melhor da minha família. E esse desejo sempre ali na minha cabeça, o que eu poderia fazer, mas eu sempre falava, gente, eu acho que eu não sei fazer outra coisa, E aí foi que um dia, né, eu fui tomar um café da tarde, um café da manhã, a gente fez uma caminhada ali na lagoa, eu e uma amiga, e a gente começou a conversar sobre isso, né, ela também estava fazendo algumas coisas relacionadas à fotografia, e a gente começou a conversar. E aí a gente começou a se perguntar, né, o que eu compro hoje em dia que eu compro, mas não me agrada, né? E eu compro, mas assim, eu gostaria que fosse de um jeito diferente. E aí a gente chegou nessa questão das cestas de café da manhã. Aí eu cheguei em casa com aquilo na cabeça, eu falei, nossa, deixa eu dar uma olhada o que tem hoje em dia de diferente, o que tem de novo, o que tem de novidade nesse mundo, né? Foi aí que eu encontrei alguns cursos, algumas professoras que trabalhavam com isso e ensinavam como empreender com as cestas de café da manhã. E aí eu logo comprei um curso, só que assim... Mas você já tinha decidido que seria café da manhã ou ainda não? Não. Eu comprei o curso para ver como que seria. E aí eu comprei o curso e fiquei... Só que esse curso ele ficou meio que engavetado, assim, bem uns 2, 3 meses. Eu ia fazendo o curso no caminho do trabalho. Eu botava uma aula, na ida, na volta, terminava. Eu nunca tinha parado afinco, sabe? Para fazer o curso, para terminar o curso. Mas assim, eu ia ouvindo o curso para ver se me dava uma ideia ali. Foi aí, então, que nessa minha transição, nessa mudança de trabalho, onde eu vi, assim, que eu estava ficando doente, muito ansiosa, a minha psiquiatra me afastou. Ela falou assim, olha, eu vou te dar 10 dias
pra você ficar em casa e botar a sua cabeça no lugar. Aí eu falei, ai, tá bom, acho que eu tô precisando. Muito. Chorava, eu não queria descer do carro pra ir trabalhar. Não tinha ânimo, não, sabe? Foi muito difícil mesmo. E aí, há 2 anos atrás, eu já tinha tido burnout. Mas assim, esse burnout eu tratei com terapia, ele era um pouco mais leve. Mas dessa vez veio muito pesado mesmo, assim, uma dificuldade muito grande ali de lidar com sentimentos, uma vontade enorme de falar assim, não quero estar aqui, não tá dando mais pra mim. Sabe aquele pedido de socorro mesmo? E aí a gente entrou com uma medicação pra diminuir um pouco essa ansiedade. E aí eu fiquei 10 dias em casa. Nesses 10 dias eu mergulhei nesse curso. Aí eu zerei o curso e aí na Páscoa, na sexta-feira, no feriado que antecede a Páscoa, na sexta-feira santa, eu montei a minha primeira cesta. Pra gente tomar café aqui em casa. E aí montei uma cesta. E aí comecei a montar cestas pra gente tomar café. E aí o meu marido virou pra mim e falou assim, amor, tá muito maravilhoso, tá muito legal. Vai fazer isso, você tá gostando de fazer isso. Olha que legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Com o incentivo, a Ana Lu foi atrás de novas informações, criou a marca, a identidade visual e foi formatando o seu negócio. E aí eu fui ficando cada vez mais empolgada. E aí eu fiz um Instagram e comecei a fazer as cestas e comecei a divulgar. Eu comecei no mês de abril de 2024, né? O meu primeiro Dia das Mães, né, que foi no mês seguinte, eu já vendi 12 cestas no meu primeiro Dia das Mães. Então, assim, aí eu comecei a ficar muito empolgada e comecei a cada vez mais, né, montar as cestas, aí criei um catálogo personalizado e aí fui melhorando cada vez mais, escolhendo os meus fornecedores, né, e fui crescendo dessa forma, assim, trazendo as pessoas para trabalhar para mim, escolhendo motoristas, e aí a empresa foi se solidificando. Você se formalizou? Eu sou MEI, né? Fiz logo no início. Aí você já fez pela internet mesmo? Isso, o Rodrigo, é o meu marido que me ajuda meio que nessa parte, assim. Ele já olhou pra mim lá como que fazia, aí ele já abriu o MEI, aí a gente fez também o processo do registro da marca. É que o registro da marca, ele é um processo um pouco mais lento, né? Vai aí praticamente quase 1 ano, deve estar em meados agora de sair, porque fica 120 dias publicado em Diário Oficial o nome, para ver se ninguém manifesta o interesse daquele nome, se já não existe. É tipo igual casamento, né? Quando você casa e fica publicado, quando você vai casar e fica publicado lá. Então demora um pouquinho mais, mas assim, fiz o registro da marca, né? Me formalizei ali como MEI, tudo certinho. Eu já consegui, né, chegar nesse salário que eu deixei, né, tendo em vista principalmente a questão de horas trabalhadas, né, porque antes, para ter esse salário, eu precisava trabalhar aí praticamente quase 10 horas por dia, né, a gente sempre ficava um pouquinho mais, vamos colocar aí que eu ficava umas 12 horas por dia, porque, né, até você vai trabalhar, volta para casa, né, esse período que você fica ausente, você não tá ali trabalhando, mas você tá no caminho ali. E o quanto que eu consigo hoje trabalhar, assim, a carga horária de trabalho, então eu já consegui chegar nesse salário que eu deixei quando eu era CLT. Trabalhando em casa e sozinha, a empreendedora mantém um estoque mínimo, que muda de acordo com as datas sazonais. Ela está em um momento em que estuda crescer sem perder a qualidade. Tenho um pouco de receio, às vezes, de ficar divulgando muito e não conseguir dar conta, porque eu sou sozinha para fazer tudo. Então é esse o processo que eu tô agora. Como eu vou crescer? Você quer crescer? Eu quero crescer, sim. E aí, como que você pensa em buscar essas informações, essa forma de, olha, eu vou por esse caminho para crescer, mas também não sacrificar outras coisas que valem a pena para mim? Eu acho que assim, esse primeiro curso que eu fiz, ele me trouxe toda essa questão. Eu fiz um outro curso, né, que os produtos, eles têm, assim, uma característica um pouco diferente, né, uma característica, assim, de sofisticação maior, né, então eu acho que, assim, a minha intenção é crescer não em quantidade, mas em deixar o meu produto cada vez mais sofisticado, para que eu tenha, porque eu possa trabalhar com um ticket, né, um pouco mais elevado e continuar a produzir uma quantidade, assim, menor, mas cada vez mais focada, mais especializada.
mais com requinte, assim, para o meu cliente, né? A gente vê que você trabalha mais com a questão personalizada quando se fala em cesta. Sim. Mesmo tendo, claro, o seu catálogo com algumas opções, como é para você personalizar, mesmo tendo já alguns, digamos que pacotes ou modelos prontos, de acordo com as necessidades ou até também alguns clientes que têm alguma questão com alimentos? É muito tranquilo, assim, né? Eu acho que como eu tenho ali já uma base, né? Porque como eu trabalho como grazing, então a cesta ela é toda setorizada. O que é grazing, para quem está em casa entender? É um conceito, né, que ele vem do inglês, é até engraçado, assim, ele vem do inglês que é pastorear, né? É comer, petiscar, né? Então é ter os alimentos ali apostos e você... não é apostos, né? O alimento exposto ali em pequenas porções, diversificado, variado, para que você possa, assim, apreciar aquele alimento. Personalizar essa cesta, você acha que foi o diferencial no seu negócio para conquistar tantos clientes, que nem você falou, olha, agora eu preciso crescer? Eu acho que sim. Eu acho que assim, o diferencial do meu produto, eu acho que vem primeiramente no meu atendimento, né? Porque eu gosto de entender o que o cliente busca, gosto de entender a ocasião que ele busca, né? Então, se eu posso colocar ali alguma coisa diferenciada para aquela ocasião, né? E gosto de sugerir para ele também diante da ocasião. Às vezes, você não quer substituir, né, um suco por um espumante, você não quer substituir, né? Eu gosto de sugerir substituições. Então, é muito tranquilo para mim essa questão da personalização, né? Pensando que, assim, quando eu te disse, né, às vezes o grazing, ele é setorizado, né? Então, os alimentos, eles ficam tipo o café da manhã de hotel, tem o lugarzinho dos pães, o lugarzinho dos biscoitos, das frutas, né? Dos frios, dos queijos. Então, assim, eu preciso sempre trocar um produto por outro, porque senão fica buraco na cesta. E o bonito dela é ela totalmente preenchida, sem nenhum espacinho. E como você lida com as datas sazonais? Então, essas datas, elas são bem complexas, assim, porque eu continuo sendo sozinha, né? A minha mãe tem vindo, às vezes, me ajudar um pouquinho também, então ela já me ajuda bastante, assim, na higienização dos produtos, né? Porque eu higienizo tudo, higienização das bandejas, forrar as bandejas, então minha mãe já consegue me ajudar. Mas, assim, eu tenho um limite de cestas, né? Então, assim, o meu limite de cestas são 30 cestas em datas comemorativas, né? Mas, por exemplo, assim, 30 cestas, Dia das Mães e Dia dos Pais. Dia dos Namorados, eu fechei em 20 cestas. Por quê? Por conta de ser dia de semana. Né? Dia de semana é outro processo. Entregar é mais difícil? É mais difícil, é bem mais difícil. Por quê? Porque questões de horários, as pessoas saem para trabalhar, as pessoas querem as cestas tudo no mesmo horário. E aí eu tenho essa questão da entrega, dos motoristas, da disponibilidade, o trânsito. Não é qualquer motorista que faz a sua entrega? Não, não é qualquer motorista. Por quê? Por questões de segurança, né? Então, assim, eu tenho os motoristas fidelizados, que são meus motoristas de confiança. Então, eles vêm até aqui a minha residência. O transporte é feito de veículo, carro, não tem como ser moto, nada, porque senão a cesta não chega da forma como eu quero que ela chegue. E por questão de segurança mesmo, eu preciso conhecer, né? É um alimento exposto, né? É uma cesta que facilmente uma pessoa que eu não conheça consegue abrir essa cesta, tirar algum produto, acrescentar alguma coisa, enfim. Então eu tenho esses motoristas que são motoristas da minha confiança, que fazem essas entregas para mim. Como eu te falei, como eu converso com a pessoa, eu pergunto qual é a ocasião, parece que eu tô vendo a pessoa ali, sabe? Parece que eu tô fazendo exatamente para aquela ocasião, até imaginando, sabe, assim, o recebimento, como vai ser esse café da manhã em família. Eu amo quando as pessoas compartilham comigo fotos das pessoas que receberam a cesta, momentos do café da manhã, porque tem bastante cliente que compartilha. Então, assim, eu acho que o que me dá o prazer é isso, é montar a cesta, né? Então, hoje eu não consigo ainda pensar nessa possibilidade de ter alguém para montagens. Em todo negócio, ajustar as atividades profissionais com a rotina diária é um dos maiores desafios. Essa é a parte mais difícil, né? Então, hoje, eu tenho ali um período, né, que eu fico dedicada exclusivamente, né? Então, praticamente 6 horas do meu dia
no período da manhã é onde eu faço todas as coisas da empresa, então onde eu abasteço estoque, faço compras, tento já organizo as minhas questões administrativas, né? Então toda semana eu faço um fechamento ali de vendas, de prospecção, de o que eu vou publicar, porque também tem essa questão da divulgação, né? Você mesma quem faz seu marketing. Eu faço tudo. Eu faço tudo. O Rodrigo me ajuda em algumas coisas, né? Mas sou eu que faço tudo. Então eu que fotografo, eu que posto, eu que faço catálogo, né? Ele me ajuda também às vezes a fazer uns designs no catálogo, mas assim, eu que faço tudo de tudo, né? Eu falo que é a minha eu presa, né? Porque sou eu que faço todas as coisas. E aí, depois da tarde, os meus filhos estão comigo. Hoje você tem quantos filhos? 2 filhos. Eu tenho a Maria Eduarda, de 8 anos, e o Mateus, de 5. Então, eles ficam comigo no período da tarde. Então, assim, se eu tenho alguma encomenda ou se eu preciso fazer alguma coisa, eles vão comigo. Mas aí, assim, já acaba sendo... A gente tenta, né, trazer a criança ali pelo lúdico, já acaba... Eu nunca falo que vamos com a mamãe, irmão, vamos passear. Hoje nós vamos passear à tarde. Então eu tento sempre trazer esse lado do tipo assim, de transformar um pouquinho essa questão do trabalho em passeio para eles. É trabalho para mim, mas passeio para eles. Mas só o fato da gente estar junto, eu acho que já atende ali o que eu queria, sabe? Essa proximidade de poder estar com eles. Então eu consigo hoje conciliar, levo nos esportes que eles fazem, tô sempre presente, consigo fazer a lição de casa junto. É cansativo, é desgastante. Empreender não é fácil, né? Mas eu acho que quando você encontra algo que você se identifica, algo que te traz ali um propósito, um prazer, eu acho que fica um pouco mais fácil. Comemorando o primeiro aniversário como empreendedora de cestas personalizadas, ela demonstra que é possível, sim, pensar em processos mais assertivos para o crescimento no mercado. Um ano de empresa, eu tenho 111 avaliações 5 estrelas no Google, né? Porque o meu processo de venda, ele é completo, né? Então, eu atendo o cliente, eu vendo essa cesta para ele, depois eu entro em contato novamente para saber como é que foi a experiência dele, e aí eu mando para ele uma pesquisa ali, uma avaliação, né? Para ele contemplar diversas questões. Então, para ele contemplar o produto, o atendimento, a entrega. Então, ele faz essa avaliação para mim, que eu acho que é uma coisa extremamente importante. Fora as avaliações que eu recebo espontaneamente, né? Então as pessoas sempre falam, nossa, que capricho. A cesta tem muito detalhes, né? Então a torradinha que vai com a fitinha, o queijinho que vai com o coraçãozinho. Essas coisas encantam as pessoas. As pessoas, elas gostam, elas se sentem abraçadas através desses detalhes, né? Então eu sempre tenho o feedback muito positivo. O cartão, eu não abro mão de escrever o cartão à mão, né? Então, assim, eu gosto muito, todos os cartões eu escrevo a mensagem à mão, né? Às vezes a pessoa manda uma mensagem muito grande, eu falo assim, não, eu divido em 2 cartões. Mas, sabe, eu gosto ali de colocar esse escrito à mão, porque eu acho que também é uma coisa que traz uma certa afetividade.